E o de chocolate, cara, a gente provou hoje, na hora do almoço. Nossa, É, Rafa, ficou assim, absurdamente bom. sério. Absurdamente bom, cara. Gosto, essas coisas assim, ficou nível de gelateria. Falando de boa mesmo, sabe? A gente é bem crítico. Mas, cara, a cremosidade, a textura, assim, a volta que você dá o para pegar assim né, depois do congelador que você desce depois para atingir uns 40 minutos ali para temperatura de vitrine que vocês chamam, né? Para poder É. servir a cremosidade, a volta da espátula assim, cara, sensacional, sensacional. 100% satisfeito aí com os meus dois primeiros gelatos. Olá, muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Real Ambrosim e hoje eu estou aqui para fazer mais uma mentoria com um aluno do meu curso, do Mundo Mágico do Gelato Italiano. Hoje eu vou bater um papo com a Mauri. Vamos lá, abrir aqui e começar. Rafael, Oi, Mauri, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. tá me ouvindo? Joia, tô te ouvindo sim. E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem, sim. Tirei você da cama aí, tava quase dormindo, né? Não, tranquilo, na verdade eu nem fui deitar. Fiquei esperando, porque senão, essa hora aqui, se eu deitar um pouquinho, eu não aguento mais. Essa hora eu tô no limite. Então eu nem fui deitar, fiquei acertando algumas coisas, preparando algumas coisas para amanhã já, sabe? Então, aproveitei. Então, cara, eu fiz. Você me acompanhou ali desde o início, né? Das minhas perguntas, das minhas dúvidas, né? E eu fui me preparando para poder fazer as coisas e até que ingressei no teu curso aí, comprei a sorveteira. Tem uma situação que pode ser que seja um problema ou não, aí é uma questão que eu vou ver com o fornecedor. Tive muita dificuldade com relação a achar uma sorveteira coerente, né, que poderia aqui no Brasil ter uma assistência técnica e uma garantia mínima para a gente Ah, tá, eu poder lembro que você conversar falou isso. aqui. Mas, cara, eu fiz o minha primeira receita e ontem eu fiz a minha segunda de chocolate. A de chocolate ela ficou bem melhor do que o Fiore di Latte. Peguei o jeito, sabe, cara? Eu tentei comprar os ingredientes que você me passou, tentei, assim, milimetricamente pesar os ingredientes com a maior precisão possível dentro daquela conta que a gente fez na proporcionalidade de 0,70, né? Aham. Se a gente fizesse 1 quilo de gelato não ia caber naquela, naquele recipiente, né? Então a gente fez ali 70 gramas, 700 gramas. E, cara, eu acho que, puta, tudo aquilo que você ensinou nos vídeos ali, eu consegui colocar em prática. Foi, assim, muito prazeroso para mim, tinha uma expectativa muito grande. E estou bem contente com o resultado. Eu acho que agora é questão da gente trabalhar aí algumas questões de tuning, né? De acertar algumas coisas. Eu acho que o processo de iniciação, de medir, o fogo, a água, a parte da pasteurização, de você tirar do fogo, do quente, o entendimento do fogo, do contraste do quente para o gelado, que é o processo de pasteurização. Cara, tudo isso para mim é um grande mistério, porque eu trabalho com TI, cara, assim, não tem nada a ver, mas eu tenho alguns insights, assim, de cozinha, por exemplo, eu faço algumas coisas aqui, mas essa parte de sorveteria, de gelato, né, que me agrada mais.
me É, instigou a estar nesse universo e tô bem feliz, assim, cara. Tá bem legal. que bom, poxa, eu fico contente que você tenha gostado. É isso daí, você fez a primeira de Fior di Latte. Lembra, eu até te escrevi isso, né, no WhatsApp. Às vezes não, acontece muito. Poxa, cada receita ela te dá um resultado, nunca vai ser a mesma coisa, né? Tem Sim, receita que tem mais fibra, tem receita que tem mais gordura, enfim, você vai vendo as tipologias e meio que você vai vendo o que que você pode melhorar para ter o resultado mais rápido, para o gelato sair, sei lá, um pouco mais com estrutura em menos tempo. Tudo vai adaptando de acordo com o que você vai vendo, né? Cada sorveteira tem uma potência, então isso muda bastante o resultado. Cada ingrediente também, o ingrediente que eu compro aqui não é igual ao seu, né? E mesmo não porque a gente está falando de dois países diferentes, mas também se eu tivesse aí na mesma cidade, eu compro num supermercado diferente do seu, o leite, o, sei lá, o chocolate, ele veio de outro fabricante. Então, querendo ou não, pequenas diferenças sempre tem. Isso sempre tem. Mas legal, poxa, bacana é isso. Você foi correndo atrás das coisas, foi comprando as coisas e tá entrando na prática. Essa é a hora do vamos ver mesmo, é a hora que você vai aprendendo. E aí essas dúvidas de por que que esfria, por que que sai do 83 graus e esfria, tudo isso depois, como é muita informação, né? Enche a sim, nossa cabeça. Mas depois isso vai aterrissando, você vai vendo que uma coisa tem ligação com a outra. Algumas sim, coisas dá para a gente modificar e falar, não, acho mais fácil assim, mas outras são necessárias. Essa parte de esquentar e esfriar faz parte da pasteurização. Eu estou pegando como exemplo e já matando o porquê faz isso, né? A pasteurização, que é uma forma da gente sanificar esses alimentos que são feitos, os derivados de leite, né? Seja, pô, leite, creme de leite, queijo, mascarpone. É uma forma da gente sanificar esse alimento. uhum, Então, porque o que acontece? A gente poderia ferver, por exemplo, pode ferver o leite, o creme de leite, o ovo, mas quando atinge 100 graus, vai mudar a cor e vai mudar o sabor. Pouca coisa, mas vai. Agora, se a uhum, gente esquenta até 83 graus, ele já uhum, tem o processo de sanificação, mas ele não altera o sabor nem a cor, entendeu? E aí, uhum, esse processo, além de esquentar, tem que esfriar o mais rápido possível, porque isso faz com que o risco do aumento de bactérias é justamente nesse período de temperatura ambiente. Vamos falar assim para ficar mais fácil, de temperatura ambiente. Então, quando ele está lá em cima, 83, e a gente esfria, a gente tem que passar essa parte da temperatura ambiente o mais rápido possível até gelar, até chegar na geladeira, 4 graus. Entendeu? o que é uma das coisas que também tanto o processo, né, que você precisa prestar atenção e ter o cuidado, né? Por exemplo, dá um detalhe besta, mas que precisa cuidado. O nosso fogo aqui, o nosso fogão, e eu tive que ir lá no botijão diminuir um pouquinho porque o fogo médio dele é alto. Então eu tive Ah, que tá. baixar um pouquinho a vazão, a entrada de gás, para que o fogo médio realmente fosse médio. Então é o fogão, é a temperatura aqui na minha cidade está muito quente. Então a temperatura ambiente aqui, isso conta, tá 32 graus, 33 É, graus. Então, quando isso você conta. sai do gelato da sorveteira, né, para pôr ali, por mais que você deixou os recipientes
a espátula ali na geladeira para estar gelado, para ele ter o mínimo de contraste possível, o ambiente aqui está muito quente. Então, estão certas coisas que você. Outra coisa, quando você faz o resfriamento, coloca a panela ali na pia, para você atingir a temperatura ambiente, 21 graus, 22 graus, temperatura ambiente nossa não está temperatura ambiente, né? E aí, até para colocar na geladeira, para atingir os 4 graus, a minha geladeira não atinge os 4 graus, ela atinge os -18 lá do congelador. Então, porque ela não é tão nova. Então, são tantas coisinhas, cara, que vai interferir de alguma forma ou de outra, eu acredito, tá? E alguma coisa pode pegar ali que não fica tão 100%. Mas o legal é que todos os processos que você passou, ensinou, eu consegui fazer, sabe? Isso que para mim é legal, porque quando você tem um treinamento, você tem um acompanhamento, você tem um cuidado das particularidades os detalhes estão na aula ali, você revisa, você revê, você estuda de novo, questiona e daí você se prepara para poder fazer. Então, isso é legal, cara, isso é legal. A gente tá praticamente, mora eu e minha esposa aqui em casa, né? Existia uma grande expectativa, ela adora gelato, adora, assim, é uma coisa sobrenatural, velho, assim. Ela é a minha test drive dessa parte, fala assim, amor, você vai provar aqui, dá os seus comentários. E, o de chocolate, cara, a gente provou hoje, na hora do almoço. Nossa, É, Rafa, ficou assim, absurdamente bom. sério. Absurdamente bom, cara. Tem dois detalhes. Gosto, essas coisas, assim, ficou nível de gelateria. Falando de boa mesmo, sabe? A gente é bem crítico. Mas há dois pontos que eu acho que eu preciso trabalhar. Aquele efeito chicletes, que eu acho que a gente trata na Liga Neutra, acho que dá. E uma coisa que é boba, mas eu acho que está ligado ao ambiente. Ele derreteu muito fácil. É, Aí eu falo assim, amor, olha o clima que a gente está. Quando a gente vai para a gelateria, a gente entra dentro de uma. Entrar dentro, né? Lógico, a gente entra numa gelateria, é climatizado, né? Tem ali 21 graus ali, tá tudo propício para o gelato não derreter. Aqui a gente está num forno, então assim, a tendência, mas o fiore di latte que a gente tomou não derreteu assim tão rápido. Então, as coisinhas que a gente escuta, né? Então, esses dois pontos do chocolate. Mas, cara, a cremosidade, a textura, assim, a volta que você dá para pegar assim né, depois do congelador que você desce depois para atingir uns 40 minutos ali para temperatura de vitrine, que vocês chamam, né? Para poder é, servir a cremosidade, a volta da espátula, assim, cara, sensacional, sensacional. Eu que acho que a joia. gente diminuiu um pouco, não ficou aquele efeito chicletes, mas ainda tem um pouquinho, que eu acho que dá para a gente tunar ali. Mas, assim, cara, 100% satisfeito aí com os meus dois primeiros gelatos. Que bom, pô, que legal. Você vai ver, esses detalhinhos, aos poucos você vai sanando esse negócio da liga neutra, né? Você até comprou uma balança de precisão, você me falou, né? É, eu Você- comprei Isso, uma de precisão daquelas com casas decimais, né? é, Na verdade, eu tinha comprado uma balança normal, muito boa, muito boa. É assim, balança que eu tenho visto, assisto vários vídeos do YouTube e com alguns amigos também, ó, compra essa aqui. E tava me atendendo, mas aí quando teve a quebra, né, quando a gente multiplicou por 0,70 para dar ah, essas tá. 2 gramas, aí teve quebra de casa decimal. Então, eu sou muito criterioso, assim, ó, você falava, eu pedi 33 gramas de dextrose. Cara, não coloca 34 nem 32, é 33.
Porque eu sei que o balanceamento, ele vai interferir, cara. Ele vai interferir. 1 grama a mais ou duas pode fazer toda a diferença dependendo do ingrediente que você está colocando ali. Então, eu comprei sim investi numa balança de precisão e realmente é bem precisa, né? E no sentido de me ajudar a buscar aquilo que realmente está no balanceamento. Ah, que joia. Eu acho que essa parte da liga neutra você tenta diminuir ainda um pouquinho mais para ver se melhora esse efeito de viscosidade, porque é isso, viu? A ligação com esse efeito de viscosidade são os espessantes. Então, tá ligado nisso. Pode ter caído um pouquinho mais do que deveria. E assim, liga neutra, os espessantes também, querendo ou não, tem diferença de um para o outro, né? Não é que todo mundo faz igual. Você pega determinada liga neutra, às vezes naquela composição tem um pouco mais de um ingrediente, um pouco menos de outro. Então é conhecendo mesmo o produto que você comprou aí, fazendo, tá? Na teoria, tudo dá certo. Aí na prática tem os ajustezinhos que vai no dia a dia, você vai ver que vai encaixando, sabe? Você fala, ah, isso aqui deu resultado, conforme você vai fazendo. Isso é, mas pelo menos é importante isso, que eu estou vendo que você está seguindo realmente prestando atenção no curso, nas dicas, nas coisas. Aí, a partir disso, você já começa criando resultado, você começa a analisar os resultados e ver o que pode estar dando errado, o que pode ser alterado ou não. O Sim. caminho é bem esse mesmo. Aí uma pergunta, por exemplo, você falou assim, ó, dá uma diminuída um pouco na quantidade da liga neutra. É tudo pergunta que eu não sou dessa área, mas se eu diminuir, a minha cabeça é assim, se eu diminuir a liga neutra, o sorvete não vai ficar, ele pode não ficar, mexer na estrutura, ele não ficar tão consistente, mas não quero que ele fique com efeito tão viscoso, vai, falei, não achava a palavra certa, eu falei o exemplo dos chicletes, né? Mas não ficar tão Aham. viscoso, mas se eu diminuir, ele não vai perder a estrutura e eu tiro a viscosidade, o efeito chicletes, mas ele pode perder um pouco a estrutura e ficar mais molegato, por exemplo. Então, um dos casos aí é o seguinte: você diminuir, se ele está muito viscoso, tem muito espessante. Você vai diminuir, ele vai continuar viscoso, mas não em excesso. Então, você Tá, vai diminuir um pouco esse excesso de viscosidade. Se você tira de uma vez, se você zera os espessantes, o que que acontece? Vai sobrar água na receita. Essa água, o que que ela vai acontecer? Vai virar gelo. tá, Quando tem o espessante, ele absorve essa água que está livre na receita. tá. Por isso que quando a tendência dos espessantes é realmente fazer com que prolongue um pouco mais o tempo de derretimento dele. Porque a água congelada é uma coisa, ela derrete muito mais rápido. A água, quando ela está com o espessante e se torna viscoso, a tendência é derreter um pouco mais devagar. Então, se mantém um pouco mais aquela estrutura, entendeu? Esses são os pontos principais, né? Isso além de melhorar um pouco a sensação na boca. Não- É diferente você pegar um gelato e não colocar espessante que vai congelar mesmo a água. Você sente gelo na boca, entendeu? Aí são outras características por trás dessa principal de dar viscosidade. Tá. Ó, Então, você nas, diminuindo nas vai minhas ajudar nisso. anotações aqui, no Fiori di Latte, eu coloquei 2,1 de liga neutra. Aí, do chocolate, eu coloquei 1,8. Então,
eu diminuí aí praticamente 3 décimos de grama, entendeu? Então já vi Entendi. uma diferença de 3 décimos de grama. Vou tentar baixar para 1,5, sabe? Na próxima. Pode ser, só que aí tem uma coisa. Para a gente falar, para ter uma base, porque o que acontece? É bem diferente você comparar uma estrutura de um fior di latte para um chocolate, Ah, porque tá, entendi. o cacau, ele é uma fibra, o que que ele seca o gelato, Tá. entendeu? Então, não necessariamente essa diferença, até porque, meu, essa diferença é mínima, Uhum. sabe? Dificilmente o resultado foi por causa dessa diferença, Ah, tá. porque são duas receitas diferentes, entendeu? Ah, tá. Entendi. São duas diferentes. Aí os segredos do balanceamento que só fazendo, estudando, vai acontecer, né? É, por exemplo, quando você for fazer de novo uma outra, sei lá, um fior di latte, mas ao invés de fior di latte, você fazer stracciatella, que é aquele fior di latte com chocolate ou com amarenas, né, as cerejas. Ali você pode mais ou menos comparar, ver o resultado. É questão de teste mesmo. Talvez você colocar aí Uhum. um. Apesar que eu estou falando isso, mas olha, é tão pouca essa diferença, é tão pouca que é na prática mesmo que você vai poder ter a resposta certa, viu? Se a Tá. gente estivesse falando de, estou fazendo 10 quilos de gelato, estou tirando 5 gramas a mais, aí o bicho pega, aí faz diferença. Tá, Essa entendi. liga neutra tua, ela tem também açúcar, né? Então, foi uma liga neutra que você recomendou. Posso até ver aqui a composição. Estou com a minha pastinha aqui, ó, que é esse aqui, ó. O que que ela tem nos ingredientes? Dá uma lida para Ó, mim, por favor. ingredientes, vamos lá. Essa daí eu lembro que tem monodiglicerídeos de ácidos graxos. Tem amido, açúcar, espessantes. Dois pontos no espessantes. Goma guar, que é INS 412. Aham, Carboximetilcelulose, aham, ok. CMC, IN 466. E goma tara, INS 417. Isso dos espessantes. Aham, Aí os emulsificantes, eu tenho monoglicerídeos de ácidos graxos destilados, INS ok. 471. É isso que tem. Entendi. Ela tem, você vê, o primeiro ingrediente é amido. Quer dizer, Amido, é o que mais tem. Depois vem açúcar e aí depois espessantes e emulsificantes. Por isso que ele deu essa, não é muitas ligas neutras, ela tem o primeiro ingrediente dela é açúcar. Esse, no caso, é amido. E a tendência é mesmo ele absorver água. Quando você tem uma ferramenta a mais que a maioria das pessoas, aproveita e usa ela. Então você tira um pouquinho. Você falou que pôs 2,1, põe 1,7. sim. Porque aí também, na hora que você pegar isso, você vai já saber, já falar, meu, agora eu só coloco 1,7 ou 1,5. Aí você passa a conhecer a tua liga neutra. Então, porque o próximo passo, sim, é, é, a minha intenção agora é fazer pelo menos aí as receitas que você passou, trabalhar bastante a composição da estrutura, né, do balanceamento, que eu achei fantástico. Não é simplesmente tirar o açúcar ou pôr, ou
ter uma combinação, né? Entender certinho, ter um entendimento, para eu poder chamar a hora que eu tiver pronto, assim, ó, eu tô fazendo legal, é chamar os amigos para poder fazer uma degustação e fazer. É, É, primeiro eu preciso aprovar, entendeu? Para depois chamar o pessoal aqui e fazer uma sessão de degustação aqui dos sabores, sabe? é bom. Você sabe que eu tinha, há uns anos atrás, né? Eu tinha muito, assim, eu pensava também bem parecido com você. Eu falava, pô, eu gostava. Aí vinham tipo, meus familiares, outros brasileiros daqui. Eu falei, pô, todo mundo, meu, mas pô, tá gostoso, tá gostando. Eu falei, meu, mas eu queria um italiano aprovando o meu gelato, sabe? Aí Aham. tinha, aí do primeiro que falou, meu, mas isso tá muito gostoso, como que você faz, tal. Aí parece que você coloca um, né? Você tem que atingir aquilo. Pô, um monte de gente já falava que gostava, mas não, tinha que ser um italiano. Pô, mas por que um italiano? Enfim, agora eu já não tenho mais essa. E eu até gosto quando vem gente e experimenta para dar feedback mesmo, né? Porque nem todo mundo tem o mesmo paladar. Às vezes para mim tá muito bom. Muitos até a gente diverge muito, eu e minha esposa, porque ela prefere umas coisas um pouco mais doces. Ah, tá. Ah, para você ter ideia, essa receita de fior di latte aí, a gente adora aqui. E eu não sou muito fã de doce, não. Mas você vê, isso aí, para mim, essa a gente gosta. Só que não pura, tá? Com chocolate, com stracciatella. Mas eu sempre uso essa base. Mas assim, cara, o feedback aí com relação até o que eu caminhei aqui no seu curso, sim, estou muito satisfeito, muito bem amparado. O resultado final a gente já tem ali dentro da geladeira. O chocolate a minha esposa adorou. Vamos ver se eu chamo ela aqui, amor. E aí? Vai conhecer minha esposa, ela é a minha test drive, adora gelato. Que legal. Vem aqui conhecer O o famoso? famoso Rafael. Oi, tudo Olá, jóia? tudo bem? Tudo bem e você? Você é um artista da culinária? Ah, Ah, então. Bom, artista não, mas um pouquinho que eu sei eu gosto de compartilhar. Ah, tá aprovado, viu? Muito bom. Ah, que legal, fico contente. Bacana. Então tá hoje jóia. ela provou do chocolate Bom, e Muito bom, tava muito sim. gostoso. que joia. Isso aí. Então tá bom. Tudo Então, de bom, viu? Para você também. Tchau, é, tchau. então assim, tá muito legal. Então, agora os próximos passos é realmente mexer com as caudas, né? Mexer com outras composições, entender um pouco mais. Aí tem que comprar mais algumas outras coisas que demoram um pouco, né? Por exemplo, a questão da baunilha. Cara, por exemplo, para você pode ser bem tranquilo aí, mas aqui às vezes não é tranquilo, sabe? É, Por exemplo, o creme de leite a 35, a 37%, puta, tive que ir aqui num mercado diferenciado, sabe? Não é qualquer entendi. mercado. O... Não sei se eu já te falei em alguma das nossas conversas de WhatsApp, mas se for mais fácil para você usar nata ou você fala, pô, não, eu quero testar mesmo com creme de leite de caixinha, mas não aquele creme de leite falso. Tá, Creme de leite com 35% de gordura, tá? tá, Você pode também, mesmo ele não sendo fresco. tá. Você vai sentir uma diferença no sabor, isso é certeza. Tem uma diferença. Para o meu paladar, não é tão gostoso igual o fresco, assim como o leite também. Mas não significa que não pode ser, tá? Sim, E se você falar, poxa, não, eu quero a nata, porque a nata é fresca e é mais fácil de achar do que um creme de leite fresco. Pode usar a nata. Aí o que que vai acontecer? O que a gente viu hoje
na planilha ali alterando os açúcares, você vai fazer a mesma coisa alterando. Ao invés de colocar o creme de leite, você vai colocar a nata. Você vai ver que a quantidade de gordura, quando você adiciona a mesma quantidade de nata e de creme de leite, a nata vai te dar mais gordura. Então, a Ah, mesma coisa. Ali na planilha você vai diminuir um pouco. Ah, pô, eu coloco um pouco menos de nata do que eu colocaria se fosse creme de leite, entendi. para ter menos gordura, entendeu? Pô, falta um pouquinho, eu acrescento um pouco de leite para compensar aquilo que eu coloquei menos de nata, para Uhum. bater a quantidade final de ingredientes. Então, assim, tem essas, tem essas opções também, tá? Quando você Legal. perceber que as Não, coisas estão muito difíceis, você fala, pô, não tem aham. como ficar indo buscar lá do outro lado da cidade um creme de leite. Substitui. Pega um creme de leite que não é fresco, ou pega a nata. Não tem problema. Não, tranquilo, mas assim, o que eu quis dizer, por exemplo, os próximos, vamos fazer um de pistache, por exemplo. Ah, eu ainda não cheguei nele, tá? Mas pode ser que os insumos que tá lá na lista de fornecedores, eu não encontro, eu saio do ar, aí eu vou ter que dar um toque em você, cara, ó, não achei, ou Ah, achei, não, isso sim. Pode, né? pode me falar. Se não tiver lá os links, às vezes sai, tem muito link, às vezes eu me perco lá também, o que está ainda Uhum, havendo ou não, mas eu vou lá e arrumo. Isso me legal. fala assim. É um favor ainda, se for me avisando. Não, tranquilo. E nessa turma aí, se você quiser intermediar algum depoimento, alguma coisa assim para a turma, a respeito das poucas experiências que eu já tive, positivas, pode contar comigo, tá? Ah, obrigado. Você fala assim de eu, se eu posso postar uns trechozinhos desse vídeo, é isso? Trecho, ou quiser bater falar, ó, puta, cara, os 5 minutos aqui com o aluno tal, daquilo que eu já passei, da experiência, Ah, te cara. agradeço. Poxa, Fica bacana. à vontade, porque não vai ser tudo verdade, cara. Não tem nada de falso aqui. Então, conta comigo se te ajudar aí, até mesmo alguns alunos inseguros, né? Que, puta, será que vai sair? Será que não vai? Cara, mexer com açúcar. Cara, eu mexo com TI, que não tem nada a ver e tô conseguindo fazer. Então, é possível, cara. Maravilha. Poxa, te agradeço. Isso Né? ajuda, Então, não só isso, como serve como inspiração para outras pessoas. Eu também, viu? Fora, não mexia com TI, mas, cara, é uma coisa que eu sempre falei. Eu acho que eu nunca vou trabalhar com nada de comida. Eu aham. falava isso. O jogo vira, o jogo vira. É uma coisa que para eu passar para você, tá? O meu maior alvo é abrir uma gelateria, tá? Joia. Esse é o meu sonho, né? O meu alvo ali. Mas é aquilo lá, como eu trabalho com exatas, né? Eu preciso pegar com a mão, ver com os olhos. Eu preciso, cara, eu não entrego um negócio na mão de um terceiro, cara. Eu tenho muita dificuldade com isso. Então, eu estou fazendo um passo a passo. Eu quero conhecer, eu quero olhar a planilha, eu quero ver a composição, como que é formado, o que, a máquina, tudo eu quero ver para eu poder colocar num plano de negócios e ver se eu consigo realmente ter Funcionar. sucesso aí numa abertura de uma gelateria. Quem sabe, né? Tá pedindo a Deus sabedoria aí para ver o que dá para fazer. Maravilha. Tá bom, Não, Rafael? mas dá certo, sim. Beleza. Cara, um bom descanso aí, cara, sensacional, mentoria muito boa. Desculpa o horário, é que eu tive Imagina. as coisas do trabalho para resolver. E a gente vai se falando, cara. Imagina, Mauri. Beleza, com certeza. A gente se fala. Precisando, tô por aí. Tá Um bom, então. abração. Boa noite aí. Obrigado. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito obrigado, viu? Imagina, que isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.